Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 1º de abril de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos hoje cedo um foguete lançado a partir do norte da faixa de Gaza contra Sderot, aqui em Israel, no sul de Israel. Por conta disso, Israel já anunciou novas operações aqui no norte da faixa de Gaza e exigiu a evacuação de uma grande parte aqui do norte da faixa de Gaza. Isso levou a mais protestos contra o Hamas aqui em Gaza, né? Os palestinos não aguentam mais essa brincadeira do Hamas de ficar jogando foguetes sem sentido nenhum no final das contas. Israel também reforçou a questão da evacuação de todo o sul aqui abaixo. Depois de Khan Yunis, toda essa área deve ser evacuada pelos palestinos para operações israelenses. E segundo alguns oficiais israelenses, Israel pretende ocupar essa área definitivamente, ou seja, a intenção parece ser ocupar toda essa área aqui para Israel de forma definitiva. A punição. Lembra que Israel falou de fato que iria ocupar áreas da faixa de Gaza de forma definitiva, caso os palestinos não entregassem, o Hamas não entregasse os reféns? Aparentemente é isso, né? Tem também um outro acordo proposto por Israel que o Hamas ficou de ver se aceita, que inclui um cessar-fogo por 40 dias e a entrega de 10 reféns vivos, inclusive um americano. Vamos ver se a gente consegue mais esse acordo aí nos próximos dias. Isso está sendo negociado, tem gente achando que tem uma chance grande disso acontecer devido à fragilidade do Hamas. A gente tem também a notícia que Israel ontem atingiu uma residência aqui no sul de Beirute, matando um importante líder do Hezbollah por aqui. Teve já uma repercussão grande nisso daí, né? Também teve ataques americanos aos Houthis e continua o standoff lá, o impasse entre o Trump e o pessoal do Irã. Vamos ver o que vai acontecer com isso daí, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Moqueca Capixaba, o resto é peixada, eu, Lula e Putin fazendo troca-troca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui o nosso giro de notícias, Sderot foi alvo de uma ameaça de foguete. O foguete acabou sendo interceptado, não causou nenhum dano, nenhum ferido e nenhum dano causado, mas de qualquer forma é mais uma sirene, mais uma dor de cabeça para os moradores aqui de Sderot. Com isso, Israel exigiu a evacuação desta área aqui no norte da faixa de Gaza, aqui na região de Beit Hanun, que é essa área aqui, de onde teria saído o foguete em direção a Sderot. Israel vai fazer novas operações por aqui, né? Todas essas áreas que estão mais claras aqui são áreas que Israel já exigiu a desocupação por parte dos palestinos, né? E com isso surgiram novos protestos anti-Hamas lá no norte da faixa de Gaza. Os palestinos querem que o Hamas entregue os reféns e encerre essa guerra com Israel, uma vez que eles querem ter um pouco de paz. Eles sabem que a culpa disso tudo é a do Hamas. Veja, os palestinos não podiam protestar contra o Hamas porque o Hamas mata quem protesta contra ele. Mas como o Hamas já está muito enfraquecido com essa guerra, com tantos meses de guerra, já se pode ver esse tipo de situação de palestinos protestando contra o Hamas, né? E aí que você vê o absurdo que é o pessoal aqui do Ocidente, muita gente ainda defendendo o Hamas. Nem os palestinos apoiam o Hamas. Bom, continuam as operações israelenses no sul da faixa de Gaza. Isso daqui é Khan Yunis, dá para ver um foguete bunkbuster israelense. Você vê que ele entra no solo e perfura o bunker, explode lá embaixo, deve ter assado um monte de ratinhos que estavam lá no esgoto ali em Khan Yunis. Khan Yunis, vocês sabem, essa é a grande cidade aqui no sul da faixa de Gaza, e justamente essa é a região que Israel mandou desocupar. Toda essa área que está em vermelho aqui deve ser desocupada, ou seja, tudo que está ao sul de Khan Yunis. Isso inclui Rafah e vários outros campos aqui de refugiados nessa região, justamente para operações israelenses aqui. E algumas pessoas estão falando sobre o domínio de 25% da faixa de Gaza, né? Aqui, o exército israelense planeja expandir suas operações na faixa de Gaza, tomando controle de 25% dessa faixa de Gaza em 2 a 3 semanas, segundo um oficial sênior
israelense, ele está se referindo exatamente a essa área aqui? É difícil dizer exatamente qual vai ser a área que vai ser ocupada, o norte, o sul, tanto o norte quanto o sul, não sabemos ainda, mas aparentemente essa é a ideia. E segundo Israel tem ameaçado, essa ocupação seria de forma definitiva, né? Bom, houve uma outra proposta de paz, ou pelo menos uma interrupção da guerra, um cessar-fogo, né, proposto por Israel ontem, né? Está aqui basicamente o que foi proposto. Seriam 10 reféns vivos, seriam libertados em troca de um determinado número de terroristas palestinos que estão presos em prisões israelenses. A razão ainda seria negociada, ou seja, quantos palestinos liberados para cada refém israelense, geralmente é na casa de dezenas ou até centenas, né? Idan Alexander seria liberado como um gesto simbólico para Trump. Idan Alexander é um americano israelense que é um dos reféns que ainda estão com o Hamas, né? Isso levaria a um cessar-fogo de 40 dias, então as atividades israelenses na faixa de Gaza seriam novamente interrompidas por 40 dias. No dia 5, o Hamas providenciaria inteligência completa sobre todos os reféns, dizendo quais estão vivos, quais estão mortos, cada situação de cada um deles. No dia 10, o Hamas entregaria os corpos de 16 reféns. Então, ou seja, a primeira coisa seria libertar 10 reféns vivos. Aí teria o cessar-fogo. No dia 5, o Hamas teria que providenciar informações sobre cada refém, quem está vivo, quem está morto, quem está doente, quem está bem, enfim. E no dia 10, entregaria o corpo de 16 reféns que já estão mortos, infelizmente, né? O cessar-fogo incluiria conversas sobre a próxima fase do acordo. É isso que está sendo negociado. Tem muita gente achando que esse acordo vai passar, tá? Que o Hamas vai aceitar isso daí. A gente ainda não tem a resposta do Hamas. Israel já teria aceito esse acordo. Vamos aguardar. A verdade é que Israel está com todas as cartas na mão e o Hamas não tem nenhuma carta, como gosta do Trump dizer, né? Então é possível que eles aceitem exatamente por não terem alternativas. Estão perdendo o apoio até do povo palestino. Vamos ver, tomara que aceitem esse cessar-fogo para essa coisa ser resolvida, né? É lógico, aqui no canal a gente segue no mesmo padrão, vamos fazer notícias diárias. Se houver o cessar-fogo, a gente passa a fazer notícias mais espaçadas. Sempre que tiver alguma notícia relevante, a gente fala aqui também, né? Bom, além da situação na faixa de Gaza, ontem Israel fez um ataque em Beirute, na parte sul de Beirute, lá no Líbano, né? Beirute é a capital do Líbano. Houve um grande ataque lá no sul, num bairro chamado Danié, que é onde fica justamente o Hezbollah, a liderança do Hezbollah por ali. O alvo teria sido este apartamento aqui, ó, essa cobertura aqui, onde estaria um membro do Hezbollah, um membro sênior do Hezbollah ali, né? Segundo as informações, seria esse rapaz aqui, ó, o Hassan Badair. Hassan Badair, que está aqui do lado dos Qasem Soleimani, aqui nesse voo aqui, em algum voo no passado aqui, né? Estaria junto com o pessoal aqui. Está aqui a imagem dele também, é esse rapaz aqui. Isso aqui acho que é uma foto dele mais novo, isso aqui é a foto dele atual, e ele estaria nessa cobertura que foi atingida, dá para ver que foi bem atingida a cobertura, né? Bom que dá para fazer uma boa reforma agora, do tipo demolir o prédio inteiro e fazer de novo aqui, né? Tá aqui, Israel anuncia a morte de líder do Hezbollah em bombardeio, Hassan Ali Mahmoud Badair, o Badair, como estava escrito no outro coisa ali, mas é a mesma pessoa, tá? Era responsável por coordenar ataques contra o país em parceria com o Hamas, segundo o exército israelense, e foi atingido lá na zona sul de Beirute de ontem para hoje. Realmente um ataque bastante certeiro de Israel contra esse terrorista. Eu estou entendendo que é esse cara aqui, o carecão aqui, que foi o cara que foi atingido, né? -1, morrer de terrorista é sempre positivo. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a situação, aí, o impasse entre o Trump e o Irã. A gente já falou sobre isso. O Trump deu um ultimato para o Irã mandou um dedão para o Trump, disse que pagou para ver o blefe do Trump, e por enquanto o Irã está se dando bem. O Trump está meio que não respondeu, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daí, né? O Trump falou ontem que os terroristas do Houthi foram dizimados por ataques sem fim nas últimas 2 semanas.
muitos morreram, vários não estão mais entre a gente, e nossos ataques vão continuar até que não exista mais ameaça à liberdade de navegação. A escolha para os Houthis é clara: parar de atirar nos navios americanos e nós pararemos de atirar em você. De outra forma, nós apenas começamos. A dor ainda está por vir, a maior dor, a dor de verdade ainda está por vir, tanto para os Houthis quanto para seus patrocinadores no Irã, né? Preste atenção na última sentença, ou seja, mais uma vez reforçando a ameaça ao Irã, no caso dos Houthis. A verdade é que o Trump tem mesmo feito bombardeios frequentes ali em Sanaa, mas ontem também os Houthis derrubaram um drone MK9 americano, né? É um drone caro esse. É verdade, não morre nenhum americano nesse tipo de coisa, mas não deixa de ser um prejuízo grande para os Estados Unidos um drone desse derrubado. Aqui, segundo estão dizendo, é o local onde caiu o drone MK9. O pessoal comemorando aqui, mas segundo estão dizendo também, muitas instalações dos Houthis em Sanaa também foram destruídas nessa operação americana, né? E o Irã está ameaçando atacar preemptivamente os bombardeiros B-2 em Diego Garcia. Lembra que o Trump, né, tinha ameaçado o Irã, botou os bombardeiros B-2 ali em Diego Garcia, que é uma ilha aqui no Oceano Índico, é uma ilhotazinha nessa região aqui. Daqui ele pode atacar o Irã com muita facilidade, né? Mas o próprio Trump tinha deixado claro que era para forçar o Irã a negociar a paz. Só que o Irã disse que não vai negociar coisa nenhuma e agora está ameaçando atacar preventivamente os B-2 que estão lá em Diego Garcia. Ou seja, o cara do Irã lá, o Ayatollah, não apenas está bancando o blefe do Trump, como está ameaçando jogar a carta primeiro, né? E eu não sei não, meu amigo, vamos ver, esse cara aí tá muito corajoso pro meu gosto, não sei se vai fazer muito bem para a saúde dele não. Olha, o Trump é um bundão, mas o exército americano, né, as forças armadas americanas machucam, meu amigo, não é por nada não. Toma cuidado aí, pode fazer mal para a saúde isso. Agora, a Rússia avisou que se os Estados Unidos atacarem os sites nucleares do Irã, haveriam consequências catastróficas. Para você ver, para o Trump acordar para a vida que o Putin não é amigo dele. O eixo do mal está formado: Irã, Rússia e Coreia do Norte. É isso daí. Vamos ver o que o Trump vai acontecer. Ele entrou numa muito de ser macho, não sei o que lá, de fazer a paz pela força, só que ele não faz nada, o pessoal tripudia em cima dele, o Putin dia sim, dia também dança em cima do Trump e o Trump não faz nada, o Irã agora ameaçando o Trump não faz nada. Tá ficando feio isso, Trump. Bom, de acordo com um monitor do Oriente Médio, a Turquia está se movendo para controlar algumas bases estratégicas na Síria, particularmente em Palmira, né? Vocês sabem, o HRT, né, que é as forças que tomaram a Síria ali, elas tiveram ajuda da Turquia, então é possível que num gesto de reciprocidade entreguem essas bases para o controle da Turquia, mas isso é um problema, né? Porque isso seria uma vantagem para a Turquia para ter uma defesa antiaérea mais robusta. Por outro lado, isso pode ameaçar Israel e até o Iraque no final das contas. Eu não sei se os Estados Unidos vai gostar disso não. Israel certamente não vai gostar disso. E o cara lá do governo sírio novo, o Al-Shara, ele está querendo conversar com Israel. Conversar sobre o quê? Será que esse movimento da Síria, o movimento da Turquia na Síria é um movimento que não é bem visto pelo governo sírio? Será que ele está querendo ajuda de Israel? Não sei, vamos ver o que vai acontecer nessa negociação aí, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.